Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio das plenárias comentadas do IBRACast. Nessa série de podcasts do IBRAC, destacamos os principais pontos dos julgados do Tribunal do CAD, indicando tendências da jurisprudência para quem quer estar antenado com o que tem de mais recente na área concorrencial. Caros ouvintes, bem-vindas e bem-vindos ao programa Plenárias Comentadas do IBRACast. A plenária comentada de hoje trata da 232ª sessão ordinária de julgamento do CAD, realizada em 19 de junho de 2024. A pauta da sessão ordinária tinha 3 itens, tendo sido adiado o julgamento do processo administrativo 08700, 010979, de 2013, dígito 71, a pedido da conselheira Camila Cabral. O presidente do CAD fez os informes iniciais e eu gostaria de destacar que o CAD lançou a nova versão da ferramenta da pesquisa de jurisprudência, lançou também o 12º volume da revista de defesa da concorrência, a RDC, que passou a ter a liderança do conselheiro Vitor Fernandes. E divulgou que o calendário das sessões do segundo semestre de 2024 contará com 9 reuniões. Eu, Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC, estou aqui acompanhada do meu colega e coordenador oficial desse programa, Alessandro Giacalha. Oi, Flávia. É muito bom estar de volta aqui nas plenárias comentadas. Gostaria também de cumprimentar o convidado de hoje que inaugurou esse programa na temporada de 2024 e está conosco novamente para fechar a programação desse semestre. Estamos aqui com René Medrado, que é presidente do IBRAC, com vasta atuação na advocacia e dispensa maiores apresentações. A ideia é que o René traga também uma retrospectiva das atividades do IBRAC nesse primeiro semestre de 2024. Muito bem-vindo, René. Sempre uma honra ter a sua companhia nesse programa. Olá, Flávia, Alessandro. Um prazer voltar aqui nas plenárias comentadas, esse programa que já faz parte da nossa rotina quinzenal. A cada 15 dias a gente sabe que sai esse programa comentando as sessões do CAD e é um prazer voltar aqui. Obrigada, René. Então vamos começar os comentários da sessão de hoje. Eu vou passar para você comentar o primeiro item da pauta, que envolve o processo administrativo 08700 005438 de 2021, dígito 31. Com você, René. Flávia, obrigado. Nós tivemos aqui, nesse caso que eu vou comentar, que é um processo administrativo relacionado a convite à cartelização. Ele foi julgado nessa última sessão do Tribunal Administrativo do CAD, mas ele remonta, na realidade, a uma das últimas sessões do Tribunal com a composição antiga, né? Ele é de relatoria do conselheiro Luiz Hoffmann, que terminou seu mandato no final do ano passado, e, portanto, o julgamento ele começa lá em outubro de 2023. Naquela época, teve o pedido de voto vista do conselheiro Gustavo Augusto, que, portanto, nessa última sessão, ele acaba proferindo seu voto vista. Então, para poder comentar o voto vista do conselheiro Gustavo Augusto, eu vou falar um pouco sobre o voto do próprio conselheiro Luiz Hoffmann, tá? Bom, o tema ele é muito interessante. Ele trata efetivamente de uma questão de convite à cartelização, né? Em geral, a gente discute casos de cartel ou processo administrativo relacionado a condutas unilaterais. Aqui a gente vai ter uma discussão sobre a caracterização como conduta unilateral ou não, mas o fato é que, de fato, nós temos poucos casos de convite à cartelização, né? Então, existe um reconhecimento no julgamento de que é um caso que é pouco tratado na jurisprudência, seria, portanto, e aí o destaque que eu coloco nessa discussão é justamente o quanto que se avança numa discussão sobre padrão probatório.
né? Então, qual que é o padrão efetivamente a ser aplicado no caso de convite à cartelização? E nós vamos ver nos 2 votos, e aí conversando também com outro voto que é mencionado pelos 2, do conselheiro Vitor Fernandes, num caso, num voto vista em outro caso, não neste, mas que conversa com a discussão que foi, no final, essa conversa que acontece, né, entre o voto relator e o voto vista, embora não tenham sido realizados na mesma sessão, nem na mesma composição do tribunal. Então, o que nós temos nesse caso, que que tem como representados uma pessoa física e uma pessoa jurídica, no mercado de etanol, portanto, e os fatos eles se relacionam a um workshop que foi realizado por um sindicato, Sindiálcool, da Paraíba, em que, neste caso, o que aconteceu nesse workshop é que um determinado diretor de uma empresa ele faz uma fala que teria aparentemente indícios de ser um convite à cartelização. Então ele fala de maneira um pouco aberta, né, frases como se a gente fizer um ordenamento da oferta, deveria ser cada dia 20 de um mês a gente bater um papo sobre como disponibilizar, pressiona todo mundo como se eu fosse ofertar muito mais, disciplina de como ofertar. Então, são algumas frases postas na sua fala, num workshop, portanto, ao público ali presente, e a grande questão é se essa fala ela reuniria, portanto, elementos de um convite à cartelização, né? E aí, a grande questão é se ela poderia levar a um controle da oferta no mercado nacional da produção e venda de etanol. Tá bem? Bom, o Hoffman, ele claramente ele faz ali uma condenação muito clara ao convite à cartelização, né, porque se aceito levaria à formação de um cartel, então nitidamente ele fala, olha, eu vou atribuir ao convite o mesmo peso que se dá em relação ao ilícito que ele formaria no caso da aceitação da proposta, na aceitação do convite, né, que é, portanto, um ilícito per se. E ele acaba, é interessante que ele não faz uma distinção aqui, e aí, já adiantando um pouco o ponto do voto do conselheiro Gustavo Augusto, sobre uma distinção entre ilícito per se e ilícito por objeto. Tem uma discussão sobre isso, né, que o Gustavo Augusto vai distinguir, que é uma coisa interessante. Mas ele foca, portanto, na questão do padrão probatório, dizendo o seguinte: para se chegar à conclusão sobre se um convite à cartelização ele configura uma infração à ordem econômica, e aí ele fundamenta de maneira genérica, né, nos incisos de 1 a 4 do 36. Isso também é um ponto relevante. Ele simplesmente coloca sobre a necessidade de se fazer ou de ter prova a respeito da materialidade e da autoria da conduta. E aí, o padrão de prova exigido também não foge da análise de processos sancionatórios, especialmente em relação a cartel, que é você ter as provas necessárias, um arcabouço probatório robusto, que leve, para além de uma dúvida razoável, em relação à materialidade e também à autoria da conduta. Então, ele foca muito nisso, ele foca realmente, no caso, para fins do convite à cartelização, sobre a existência de efetiva influência, sugestão, recomendação ou imposição por parte do agente ativo sobre determinado concorrente. Bom, o voto dele, então, traz uma revisão de jurisprudência, e aí é interessante verificar que cada vez que ele fala de um caso, ele enfatiza a questão da produção das provas naqueles respectivos autos. Então, no caso das Siemens, que ele comenta, ele fala, olha, mas aqui teve prova de escuta,
teve prova que foi carreada aos autos, etc. Então, ele enfatiza a questão da robustez da prova, né? Então, portanto, o foco do voto do conselheiro Luiz Hoffmann é a respeito da robustez das evidências. E, nesse sentido, ele deixa claramente que não é necessário avaliar o potencial lesivo e, por isso, somente vai fazer uma referência a respeito das características do mercado como contexto. Tá? E ele o faz depois de mencionar um trecho do voto vista do conselheiro Vitor Fernandes, no caso envolvendo processo administrativo 08700005636 de 2020, no caso envolvendo o Posto de Combustíveis Portal São Francisco Limitada e outros, né, em que o conselheiro Vitor Fernandes ele diz o seguinte, que o convite à cartelização ele vai ser tratado de maneira per se, na medida em que a conduta pretendida também seja enquadrado como um cartel hardcore. Né? Então, aplica-se per se. Caso, na hipótese da conduta pretendida, ele não usa essa expressão para conduta pretendida, eu estou utilizando aqui para procurar interpretar aqui a visão, a forma como ele raciocinou. Mas se a conduta pretendida, por outro lado, tiver algum benefício social, aplica-se então a regra da razão. Então, é aquilo que a gente geralmente analisa. Né? Se tiver uma situação de naked restraint, ou seja, uma conduta, uma restrição à concorrência sem nenhum benefício atrelado, ou não sendo uma conduta ou uma restrição concorrencial atrelada, ancilar a algum outro contrato que tenha um racional econômico, que tenha uma justificativa econômica, nós estaremos diante, e isso é basilar, de uma situação para ser tratada como per se. Né? Do contrário, e aí é interessante, ele fala de benefício social. Então, estaria aqui diante, geralmente a gente fala de situação de relação cliente-fornecedor, ou quando se fala de alguma relação entre concorrentes que tenha um efeito que se pretenda, até mesmo os acordos relacionados à sustentabilidade, por que não? Então, quando se tem uma relação, um convite, então, portanto, contextualizando, um convite a um acordo que tem algum benefício social, o conselheiro Vitor Fernandes vai indicar a necessidade de fazer a aplicação da regra da razão. Nesse caso, o conselheiro ele não entra na discussão de regra da razão, ele identifica, portanto, a acusação sendo conduzida para uma situação de conduta per se, então, portanto, ele não faz uma análise de mercado, de efeitos, e, portanto, somente trata do mercado para fins de contexto. Isso está muito claro no voto dele. E aí, então, ele passa, a partir dali, a fazer um exame do mercado de etanol, embora não seja um exame de mercado, como eu falei, é contextual, mas ele passa depois a fazer uma análise das provas que foram trazidas em relação à acusação feita. Muito bem. Então, quando o conselheiro vai fazer uma análise do arcabouço probatório, ele dá bastante importância, primeiro, ao fato de que a manifestação do diretor da empresa, do representado, da manifestação ter sido feita num workshop para o público, em público, portanto, não em lugar secreto. Né? Também é possível ver que ele também dá importância ao fato de que o convite que teria sido feito também teria sido feito para experts do setor e não apenas para concorrentes. Então, e aí então ele chega à conclusão, e aqui obviamente que não vamos entrar em todos os detalhes do caso, então aqui fica o convite para análise dos votos, mas ele vai então chegar à conclusão de que não haveria elementos probatórios suficientes para se caracterizar o convite à cartelização, ou não há, portanto, evidências quanto à materialidade e autoria da conduta. E, portanto, ele encerra e conclui pelo arquivamento do processo administrativo. Tá? Muito porque, a partir da própria forma como o convite foi feito, portanto,
a fala falando poderia se ordenar, vamos buscar, vamos nos reunir, mas sem uma especificidade de ações, parece ser isso aqui ele busca colocar, e também não voltado apenas a concorrentes, mas também a experts, ele então finaliza dizendo que, da forma como foi colocado, os indícios seriam incipientes e suscetíveis a interpretações duvidosas. Então ele fecha o padrão, volta à questão da discussão do padrão probatório, na linha de que deveria ser além da dúvida razoável. E, portanto, no caso, ele então entende que haveria interpretações duvidosas a respeito da caracterização da materialidade da conduta e, portanto, ele entende que é o caso de se arquivar o processo administrativo. Tá bom? Bom, alguns meses depois, no julgamento agora, na última sessão, como eu já comentei, havia sido pedido voto vista pelo conselheiro Gustavo Augusto, e no voto dele, ele faz uma divergência, não em relação à conclusão, que também, já que ele conclui pelo arquivamento do processo administrativo, mas ele faz uma ponderação ou uma divergência, como se queira, em relação ao padrão de análise, né? Ele abre uma discussão a respeito da própria regra da razão, né? Da análise per se e da regra da razão. Ele fala, olha, aqui nós temos escalas distintas, né? E está muito certo isso, né? As escalas distintas da regra da razão, nós sabemos todos que a regra da razão ela é um contínuo. Ela vai desde o piscar de olhos, quando você claramente vê que um determinado acordo ele não tem nenhum benefício social ou não tem nenhum benefício e, portanto, ele é um naked restraint, aqui indo muito para a própria literatura americana, no Twinkling of an Eye, né? Ao passo que, pensando num contínuo da regra da razão, casos que exigem uma instrução probatória completa, como é o caso de preço predatório, que obviamente são aqueles casos que precisam de uma instrução full-fledged, né, que Hovenkamp vai abordar lá no seu livro-texto, nós sabemos que a gente trata justamente a partir desse contínuo, né? E esse contínuo, ou seja, qual o grau de instrução probatória necessária para se chegar à conclusão sobre o nível de restrição à concorrência que uma determinada conduta gera, ela vai variar, obviamente, pela natureza e à luz dos fatos concretos. Então, ele invoca, não diretamente, mas ele traz essa discussão para dizer não é binária a discussão, né? ou é per se, ou é regra da razão. Para então entrar numa discussão sobre se o convite à carteirização passaria por uma discussão sobre se a conduta poderia ou não ter algum propósito legítimo. Bom, essa discussão sobre a distinção sobre se deveria ir numa linha mais americana ou mais europeia, nos parece que ela também não foi totalmente ampliada no voto. Também não nos parece necessário entrar nisso, até para fazer uma interpretação da nossa lei, considerando que nós temos a nossa própria tradição. Então, não vou entrar nessa discussão de onde é que nós nos plugaríamos, né? Se na tradição americana, se na tradição europeia. Até porque, no caso ele diz que entendo que no caso concreto o exame do caso deve se aproximar mais de um exame por objeto do que um amplo exame pela regra da razão. Eis que não vejo grandes benefícios sociais no convite apresentado. Mas ele diz, contudo, parece-me que, em se tratando de uma conduta unilateral, o exame não poderia ser mais rigoroso do que o de um exame por objeto. Então ele sai dos incisos 1 a 4 e enquadra do 36 para enquadrar justamente no parágrafo 3º do artigo 36, no inciso 2, promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes. Então enquadra nesse sentido
para então concluir que se trata de uma conduta unilateral, tá? E, portanto, que deveria ser sujeita à regra da razão. E por que entende que seria sujeita à regra da razão? Ele então faz uma análise sobre a potencialidade de geração de efeitos anticoncorrenciais, fazendo uma análise de mercado. Então, pediu estudo do DE sobre vários itens e procurando, no caso, verificar se houve quebra de padrão depois, antes do workshop que nós estamos tratando, para justamente verificar a série. Então ele busca série de preços do açúcar em São Paulo, em Alagoas, Pernambuco, Paraíba, para justamente tentar entender. E também procura verificar se tem deslocamento de demanda na produção do etanol, né? E ele vai concluir, depois disso tudo, que não, baseado no estudo do DE. Né? Então, ele comenta que o DE concluiu que o aumento da quantidade de cana-de-açúcar destinada à produção de açúcar ocorreu anteriormente à conduta investigada e que, portanto, não é possível estabelecer nenhum nexo causal entre a alegada infração e a referida preferência pela produção açucareira. Então, faz determinados testes, cumpre os testes que ele havia solicitado ao DE para concluir, portanto, que não houve aqui efeitos da suposta conduta, né, do suposto convite à cartelização, e aí, com base nisso, acaba levando à conclusão de que não há a conclusão de arquivamento do processo. Né? Vejam que a abordagem dos dois votos se difere, portanto, no cabimento da análise dos efeitos da conduta. Então, portanto, justamente a análise da regra da razão, sendo que o Luiz Hoffmann afasta e o conselheiro Gustavo Augusto a realiza. Né? Acho que vale mencionar aqui novamente aquele voto vista que eu comentei do Vitor Fernandes, que foi feito em outro caso, né? E ele então comenta, né? Justamente ele fala, né, a autoridade antitrust deve aplicar ao convite à cartelização a mesma valoração jurídica que deve ser aplicável ao acordo que seria formado na eventualidade da perfectibilização do convite. Então ele está pensando muito no convite como uma proposta, tá? Até se aproximando de uma discussão de direito civil. Né? Então a proposta, uma vez aceita pelo oblato, ela leva à consumação do contrato. Né? O contrato, e aqui no caso, um contrato de cartel, né, naquela linha de que, num acordo-contrato, portanto, levaria a uma consumação, seria o encontro das mentes, o meeting of minds do direito americano, né, para justamente formar o acordo de cartel. Então, uma vez que os elementos não estavam presentes na proposta, afasta-se, portanto, também no caso na materialidade, a própria possibilidade da caracterização do convite à cartelização. Tá? Então, com isso, nós temos um caso bastante interessante que ajuda a completar a jurisprudência do Tribunal Administrativo. Acho que coloca-se aí alguns temas que podem ser aprofundados. Né? Para finalizar, eu vou pontuar a observação que foi feita pelo presidente Alexandre Cordeiro, que ele anota, né, faz uma anotação sobre uma certa teorização a respeito do ilícito per se, ilícito por objeto, regra da razão, fala que isso é discussão que foi muito recorrente até no começo do tempo dele no tribunal, quando ele foi conselheiro pela primeira vez. Mas para enfatizar, ele nem condena, nem entende apenas que faz parte do processo decisório, entendendo que cada um terá um caminho metodológico, né, mas entendendo que é importante, na realidade, buscar a análise do caso concreto. E aí, entendendo que no caso
às mãos. Isso foi feito tanto pelo voto relator quanto pelo voto vista. E, portanto, dizendo que o importante em relação ao encaminhamento e da decisão em processos administrativos é que o Tribunal Administrativo não deixa de dar uma resposta clara para o mercado. Então, sinalizando o que são comportamentos aceitáveis, o que são comportamentos reprováveis, e no caso de reprováveis, que teriam alguma possibilidade de justificação pelos seus efeitos econômicos mais benéficos, embora ele não desça nesse detalhe, mas ele coloca que o importante é que sempre haja uma sinalização clara para o mercado e entende que esse papel foi cumprido nesse caso a respeito de convite à cartelização. Então, para concluir, me parece um caso que vale a pena todos aqui se deterem a respeito dele. Os votos já estão disponíveis, então é realmente um material interessante para estudo e reflexão. Termino por aqui, Flávio Alessandro. Renê, realmente esse caso que você comentou é muito interessante e eu gostaria só de pontuar que, como você bem disse, o presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, mencionou, né, que esse é um tema que não é novo, que desde quando ele começou já se falava sobre a adequada regra de análise para as condutas, né, saindo ali do critério previsto na legislação vigente, e até sem entrar no mérito da política pública envolvendo a questão, o combate a cartéis, né, até o conselheiro Carlos Jacques fez algumas pontuações sobre isso, no sentido de que a conduta de cartel ela é tão lesiva, ela é tão maléfica para o mercado que justificaria uma regra de análise distinta daquela que está prevista em lei, no sentido de ser mais rigorosa e mais dissuasória. Então, não entrando no mérito dessa escolha, né, da autoridade, que envolve aí, tem como pano de fundo uma política pública de combate a cartéis, o que é totalmente justificável. O que eu gostaria de pontuar é esse empréstimo de regras de análise de outras jurisdições, né? E nesse caso, como a gente está falando aqui, o cartel justifica uma regra, né, de análise pela conduta, como sendo um ilícito per se, mas é importante que quando você empresta a regra de outra jurisdição, que são as jurisdições desenvolvidas, seja de forma adequada, né? No sentido de que muitos precedentes do CAD, se a gente for revisitar, a gente encontra alguns casos em que se confunde a definição da infração por objeto e com o ilícito per se como se sinônimos fossem, e na verdade eles não são sinônimos, então acho que é importante essa cautela aí da autoridade, né, no sentido de emprestar uma regra de análise de outras jurisdições de forma como elas de fato são definidas. E esse caso é muito interessante por isso, porque ele traz essas definições, né, sobre os critérios de análise, e isso é super importante porque no fim do dia é o primeiro passo da análise de uma conduta que vai influenciar tanto na análise do conjunto probatório e na instrução toda da análise da conduta, como principalmente na punição a ser adotada e determinada no caso. Então, é um tema de bastante relevo. Eu vou passar aqui para o segundo item da pauta, que envolve um procedimento administrativo de apuração de ato de concentração, número 08700009330 de 2023, dígito 80. De relatoria do conselheiro Carlos Jacques. Esse caso é uma joint venture entre 3 empresas, com o objetivo do desenvolvimento de um produto que é o couro Wet Blue, que consiste em uma fase intermediária do produto de acabamento em couro, em que ele recebe uma dose de sais de cromo, tornando o couro azulado. Esse é um caso em que foi uma consolidação precoce da operação antes da análise do CAD, portanto, restou configurada a infração de gun jumping, teve a notificação espontânea das partes, mesmo que depois da consumação, e aqui se discute, né, o valor
da punição a ser aplicada, e por isso o conselheiro teve que analisar o valor da operação. E ele verificou que o valor da operação era muito baixo, e aí ele foi entender o motivo desse valor tão baixo da operação, que estava ali na notificação do ato de concentração, que era de R$100 mil. Então ele consultou as partes e também foi buscar informações na junta comercial e verificou que num curto espaço de tempo, esse valor da operação ele aumentou substantivamente para 6 milhões. E aí as partes justificaram que essa era uma joint venture com muita incerteza e com bastante complexidade, e um projeto Greenfield, então tinha muito risco ali envolvido, e por isso que não se investiu um valor substantivo preliminarmente. E aí, com essa informação, o conselheiro fez ali uma análise sobre a justificativa de qual valor ele deveria considerar para fins de base de cálculo da punição pela infração de gun jumping. Ele entendeu que não daria para utilizar o precedente do CAD, que fala que em casos de gun jumping o valor da multa deve ser de 20% do valor atualizado da transação. Então, ele usou o valor previsto em lei como base de cálculo, que é R$60 mil, e fez ali a dosagem da pena, né, com atenuantes e agravantes, seguindo passo a passo, levando em consideração as particularidades desse caso. Ele fala bastante da boa-fé das partes, o que justificou um acordo, que também é uma situação excepcional, um acordo com algumas obrigações para frente, né, de monitoramento aí até que a joint venture entre em funcionamento. Então, ele fez um acordo com as partes e que tiveram uma postura bastante proativa e construtiva, no sentido de que a operação ainda não tinha sido implementada, então a gente precisava fazer essa análise de como essa operação se daria ao longo do seu desenvolvimento. E aí esse acordo, então eles determinou um valor de multa, mas sujeito a um acordo de monitoramento por 2 anos. E aí eles justificam o porquê dos 2 anos, baseado no Guia H, né, sobre o período de entrada tempestiva, e aí ele também ressalta que isso não criaria incentivos para que as empresas que tivessem cometido uma infração de gun jumping não apresentassem o real valor da operação, para que isso pudesse influenciar o valor da multa que seria aplicada pela infração de gun jumping. Então ele entende que não teria esse incentivo, porque se as partes envolvidas na operação fizerem isso, o que justificaria, né? Ele entende que não seria racional você ficar segurando uma operação por 2 anos sem colocar em funcionamento para não demonstrar o seu valor real, o valor real da operação, porque teria muito custo, né? Segurar o funcionamento de uma operação por 2 anos seria muito custoso, portanto irracional. Então ele entende que 2 anos é um período adequado para esse monitoramento do CAD para fins de avaliação se a multa que foi aplicada por gun jumping estava adequada. Bom, então, concluindo, o plenário, por unanimidade, reconheceu a configuração da infração do artigo 88 da lei e homologou a proposta de acordo em apuração de ato de concentração com aplicação de multa, sujeita a um acordo com obrigações de 2 anos. Esse foi um caso em que foi aprovado por unanimidade pelo Tribunal do CAD. Eu fiquei de comentar os despachos da sessão. Foram vários despachos, principalmente do presidente Alexandre Cordeiro, reconhecendo o cumprimento integral de alguns TCCs e ACCs. Mas eu quero ressaltar 4 despachos, 4 decisões. E elas servem para ilustrar que o Tribunal do CAD também está atento aos atos de concentração, não só em processo administrativo de conduta. Os 2 primeiros são despachos de dilação de prazo para análise de atos de concentração por mais 90 dias. Isso está na lei e até aí normal. O ponto relevante desses 2 casos é que
Eles foram ao tribunal porque a Superintendência Geral recomendou a reprovação das operações, algo bastante incomum. O caso sob relatoria do conselheiro Vitor Fernandes foca em questões horizontais, principalmente acerca de rivalidade efetiva após a operação. Já o caso sob relatoria do conselheiro Diogo Thompson, ele foca em questões verticais, principalmente sobre capacidade e incentivos de fechamento de mercado. Vale acompanhar como o Tribunal do CAD vai se posicionar sobre o assunto nesses dois casos. O terceiro despacho é um pedido de avocação também do conselheiro Diogo Thompson. Também, de novo, aqui é incomum despachos de avocação pelo tribunal. No pedido de avocação, o conselheiro indica que pretende aprofundar em 2 pontos. Ele pretende aprofundar a análise de rivalidade, especialmente sob a perspectiva de possibilidade de entrada e diferenciação de produtos. E o segundo ponto, e aí provavelmente o mais importante, é a análise do impacto concorrencial de aquisições sequenciais de empresas similares, o que a gente chama de killer acquisitions. Essa discussão pode ter impactos para outras indústrias e operações. Vemos que este tema é frequentemente discutido lá fora para mercados digitais e de tecnologia. Vamos ver como o tribunal vai se posicionar sobre o assunto. O último caso que eu quero ressaltar não foi decidido na sessão de julgamento, mas ia ser examinado em sessão de julgamento extraordinária. Foi um pedido de avocação do conselheiro Gustavo Augusto, que pediu para revisar um ato de concentração no setor de tecnologia, pois ele queria aprofundar a legalidade e os efeitos da cláusula de não contratação e não concorrência, no poach and non compete. As partes até alegaram depois do pedido de avocação que essas obrigações estariam alinhadas com os precedentes do CAD. Mesmo assim, logo em seguida, as partes voluntariamente ajustaram os termos contratuais, limitando substantivamente o escopo das restrições contratuais. Com isso, o conselheiro Gustavo Augusto entendeu que seu pedido de avocação perdeu o objeto. E dentre as mudanças, eu queria dar alguns exemplos, mas no despacho há outros. Um exemplo de mudança é que a cláusula antiga abrangia todos os empregados, incluindo gestores e administrativos. Só que a nova cláusula é aplicável apenas a engenheiros de software ou funções técnicas relacionadas. Também uma outra mudança é que agora a nova cláusula se aplica exclusivamente aos empregados dedicados às atividades do negócio-alvo. Eu recomendo lerem o despacho número 26 de 2024 do conselheiro Gustavo Augusto para ver a comparação de todas as mudanças que foram propostas nas cláusulas, embora o texto em si da cláusula não esteja público nos autos. Enfim, a questão sobre cláusula de não concorrência é uma onda relevante que surgiu nos Estados Unidos em abril deste ano, com o FTC anunciando a regra de banimento total de cláusulas dessa natureza. Aparentemente, essa onda atingiu o tribunal do CAD e já há casos que tiveram essa discussão na própria Superintendência Geral. Então vamos acompanhar se essa onda cresce ou não no Brasil. Era isso. Renê, este é o 10º episódio das plenárias comentadas. Isso significa também que já temos mais de 6 meses que você assumiu a presidência do IBRAC. Quer nos contar um pouco sobre o que foi feito, o que está por vir pelo Instituto? Alessandro, obrigado. Flávia também. Hoje nós tivemos até uma reunião da diretoria e conselho do IBRAC, foi a última reunião do mês, do semestre, e já dá para fazer, né, dá para a gente já falar o que já foi feito nesse semestre, que realmente nós estamos com um nível bastante elevado de atividade, então eu encorajo aqui a quem ainda não se inscreveu nos diferentes comitês que o faça, também quem não seja associado ainda que se associe, como pessoa jurídica, como pessoa física, tem muita coisa acontecendo, tá? Por exemplo, se a gente pegar o comitê de concorrência, os pontos, né, vários pontos que eu posso chamar a atenção aqui, dentre várias outras atividades,
considerando a posse de 4 novos conselheiros, nós chegamos a realizar reuniões, né, com 3 deles. Então, conselheiro Carlos Jacques, conselheira Camila Alves Pires e o conselheiro Diogo Thompson de Andrade. E também tivemos uma entrevista com o conselheiro José Levi no IBRACast 360. Então, é importante comentar, os 4 conselheiros já se fizeram presentes em atividades aqui do IBRAC. Nós também tivemos uma atividade bastante grande no Comitê de Concorrência, que é liderado pelo diretor Ricardo Botelho, em relação a contribuições ao Inotifica. A gente sabe que o Inotifica é uma iniciativa do superintendente-geral Alexandre Barreto, que, aliás, foi reconduzido agora, e o Inotifica é uma das prioridades da gestão dele, e nós pudemos apresentar, por meio do grupo que também contou muito com a participação do IBRAC Júnior, vários comentários e contribuições à própria mecânica de operação do Inotifica. Também recebemos no começo do semestre o Felipe Mundim, que é o superintendente-geral adjunto, e também o Comitê de Concorrência tem feito um trabalho conjunto com o Comitê de Mercados Digitais, também em relação à tomada de subsídios, que foi lançada pelo Ministério da Fazenda, Secretaria de Reformas Econômicas, lá pelo secretário Marcos Pinto e também a subsecretária Ana Patrícia, que procurou uma tomada de subsídios a respeito de regulação de plataformas digitais. Fora isso, o Comitê de Concorrência tem vários grupos de trabalho em andamento, então fica aqui novamente o convite para participação. A gente entra nesse semestre, agora em julho, voando baixo, para a gente terminar, e na realidade a gente vai dar sequência aos preparativos para o Seminário Internacional da Concorrência, que vai ser o 30º. Ele vai se realizar de 6 a 8 de novembro, em Itu, no Novotel, e vale dizer que nós recebemos, agora que terminou o prazo para as propostas de painéis, recebemos 59 propostas, então agora a comissão selecionadora vai ter um trabalho árduo, mas certamente gratificante de escolha dos painéis. Né? Vale dizer que é um processo de blind review, como já é tradição no IBRAC para o Seminário de Defesa da Concorrência. Falando rapidinho dos outros comitês também, Comitê de Diversidade com a Maria Cecília Andrade, diretora, foram 2 webinários, um sobre igualdade salarial, o outro sobre experiências de pessoas LGBTI+, que foi nessa semana, aliás, e também destaco a disponibilização de bolsas para cursos e eventos para entidades como a Black Sisters in Law e também outras entidades que nós vamos buscar apoiar na pauta de equidade racial. No comércio internacional, com o diretor Fernando Bueno, destaque vai para o evento sobre 10 anos do decreto antidumping em Brasília, que contou com representantes do MIDIC, DECOM, da CAMEX, CSEX, que foi realmente um sucesso de público com 108 inscritos. Né? Nesse momento, o Comitê de Comércio Internacional está muito focado nos preparativos para o Seminário Internacional de Comércio Internacional, que vai ser no dia 29 de agosto em São Paulo. E lembrando que nós temos também prazo para a entrega de artigos para o Prêmio IBRAC de Comércio Internacional. Em relação ao compliance, tem vários grupos de trabalho que estão em andamento. O diretor Rafael Soré tem dado uma grande dinâmica a esse comitê, que foi inaugurado na gestão anterior, e nesse conta com participação, com reuniões com 35, 40, 45 pessoas. Né? Os grupos de trabalho são um de cartilha de investigação interna, o outro a competência entre CAD e CGU, esse é muito importante e esse é um grupo de trabalho em conjunto com o Comitê de Concorrência, um grupo de trabalho sobre lei anticorrupção e operações societárias, mais um de avaliação de programas de compliance. E tem também a programação de um seminário que vai ser realizado no segundo semestre. Na diretoria de regulação, com o diretor Matheus Adami Piva,
são várias coisas que estão acontecendo, até mesmo a questão de apostas também, a regulação de apostas tem um grupo de trabalho específico, vão também até preparar um paper sobre esse tema, mas existe lá uma revisão do arcabouço legal do setor portuário, teve um webinar específico sobre isso. Também mantém-se o Observatório da Regulação, que já é tradicional já há muito tempo no IBRAC, e agora também anda-se com os preparativos para o seminário de regulação, que vai ser no dia 8 de agosto, que teve anteontem a confirmação da Helena Landau como participante da entrevista que é tradicional no seminário de regulação. Então, esse é o próximo seminário que o IBRAC vai realizar e vai ser em São Paulo, lá no Largo São Francisco. Então, fiquem atentos. Também em relação a consumidor, diretoria de consumidor, com a diretora Fabiola Meira Brezeguelo, nós acabamos de ter na semana passada mais um seminário de relações de consumo e que foi um grande sucesso, com mais de 120 inscritos, a sala estava cheia e recebemos várias autoridades da Anatel, da ANAC, também do Ministério da Justiça, do DPDC, e fica aqui realmente o reconhecimento ao trabalho da Fabiola, de todo o Comitê de Consumo, por mais um seminário muito exitoso que foi realizado. Bom, a Diretoria de Contencioso Econômico e Regulação, com a diretora Juliana Gonçalves, terminaram os estudos econômicos para a Justiça Estadual e Federal, então temas concorrenciais relevantes que são levados em litígios judiciais e que são apreciados seja na Justiça Estadual ou na Federal, também estão mantendo o Observatório da Jurisprudência, atualizando a base, e agora, entre o dia 6 e 27, essa semana nós acabamos de terminar a grade do curso sobre ações reparatórias por danos de cartel, que foi coordenado aí pela Juliana Gonçalves e com um grupo de trabalho específico que trabalhou arduamente para ter um programa que está muito completo e tenho certeza que vai ser um sucesso. Mercados digitais e proteção de dados, a diretoria do Ricardo Mota realizou um primeiro seminário de proteção de dados do IBRAC, que foi no dia 17 de abril, no IDP, com presença de autoridades também da NPD. E agora se prepara para um seminário sobre mercados digitais que vai ser em setembro, né? Isso vai tudo na esteira também dos seminários de plataformas digitais, que foi feito em parceria do IBRAC com o Ministério da Fazenda, a convite do Ministério da Fazenda, Secretaria de Reformas Econômicas, com apoio do BID e do Banco Mundial, que ocorreu em abril e que teve participação de mais de 250 pessoas. Terminando aqui, com a diretoria de economia, Fabiana Tito, nós recebemos a Verena Rubner Barros, que é secretária executiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento da Indústria, para falar sobre o programa de Nova Indústria Brasil. Também nós tivemos, são apenas alguns highlights, né? Não estou sendo exaustivo. Também o curso de Economia e Concorrência, que teve participação de professores como Guilherme Rezende, professora Beth Farina, Paulo Furquim e tantos outros professores, e vários também, até mesmo várias autoridades, e uma apresentação do Guia V+, que foi feita pela Letícia Versiani e também Daniele Kneip, ambas da Superintendência Geral do CAD. Publicações, diretoria de publicações, com a diretora Josi Menezes, nós logo publicaremos, e vale então deixar isso bem anunciado, mais uma edição da revista do IBRAC. São 6 artigos cobrindo questões de concorrenciais e também de defesa comercial. Então, logo essa revista vai estar disponibilizada, ela está já ultimando e logo todos vão poder ter acesso a essa última edição da revista do IBRAC. E também, importante dizer que até 5 de setembro de 2024 é o prazo para o prêmio IBRAC-TIM 2024 sobre defesa da concorrência, cujo prêmio é entregue durante o seminário de defesa da concorrência do IBRAC. Novamente, repito, 6 a 8 de novembro deste ano.
Destaco também o trabalho da vice-presidente Silvia Fagá na estruturação do IBRAC Academia. Nós temos aí 3 cursos, um que acabou de se realizar, que foi o curso de economia, como já comentado, o curso também de mercados digitais, que está prestes a ser realizado, e também, como já comentei, o curso sobre ações reparatórias por danos de cartel. Então, esse é um trabalho que exige sistematização, que exige organização, e a vice-presidente Silvia Fagá está liderando essa frente. E, como não poderia deixar de ser, a Diretoria de Relações Institucionais, que é aqui capitaneada pela Flávia, que está aqui, e que tem várias frentes de atuação no Congresso, acompanhamento legislativo que tem sido realizado, e eu vou destacar também o IBRACast, né? Acho que aqui o reconhecimento aqui a Flávia, Alessandro, pela realização das sessões plenárias aqui, das sessões comentadas. Hoje todo mundo sabe que sai com uma regularidade, então nós temos um ritmo e uma previsibilidade na programação, e o mais interessante é que está contando com a participação de vários advogados e advogadas da comunidade antitrust, né? Foram vários os nomes aqui que já passaram, muitos outros ainda virão, e para nós é importante dar essa pluralidade de vozes na interpretação das decisões do Tribunal Administrativo do CAD. Então, para nós aqui é um trabalho que certamente merece destaque, e certamente para o segundo semestre estamos esperando a primeira sessão do segundo semestre. Para finalizar, também destaco o IBRAC 360, que já contou aqui com participação do conselheiro José Levi, Raquel Matos Pimenta, professor Paulo Furquim, o Diego Falec, a Constanza Negri da CNI, cobrindo temas de fronteira, e isso o programa que a Flávia conduz com o Paulo Casagrande. Então, assim, requer muito fôlego, né? Mas nós estamos muito contentes com o trabalho até aqui, ainda não satisfeitos, obviamente, porque estamos ainda na corrida, mas felizes porque todo esse conjunto de atividade esse conjunto é feito por uma diretoria muito engajada, por um conselho atento e que colabora e nos dá também todo o apoio, e por toda a comunidade do IBRAC. Então é isso, finalizo aqui esse relato sobre o que fizemos no primeiro semestre de 2024. Obrigado, Flávia, obrigado, Alessandro. Nossa, René, bastante trabalho mesmo, e aí eu reforço o ponto sobre o IBRAC Academia, que lançou o curso de Mercados Digitais. O curso será realizado no mês de julho, no formato online. Mais informações estão no site do IBRAC. Esse curso faz parte da iniciativa do Comitê de Mercados Digitais e Dados, que tem como diretor o Ricardo Mota. Por favor, participem. Era isso que a gente tinha por hoje. Obrigado, René. Obrigado, Flávia. Até a próxima. Muito obrigada, René, pela retrospectiva, pelos seus comentários aos casos da sessão. Obrigada, Alessandro, pela parceria aqui nesse primeiro semestre. Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio seguindo o calendário das sessões de julgamento do Tribunal do CAD. Até breve.